Fala, Tanak! Nesse vídeo eu vou te contar 12 lições que eu aprendi nesse livro aqui, a Psicologia Financeira do Morgan Housel, que não se trata só de dinheiro, de números, mas sim desse cabeção internamente, do coraçãozinho também, tudo sobre dinheiro. A gente vai dividir basicamente em 4 etapas grandes, sobre como a gente pensa sobre dinheiro, como a gente ganha o nosso dinheiro, como a gente gasta o nosso dinheiro e como a gente mantém esse dinheiro. Então bora aqui para as lições desse vídeo já. A primeira lição que ele traz no livro é que cada um tem uma relação com o dinheiro devido à história que ele viveu até aqui. Ele cita alguns exemplos nos Estados Unidos, eu vou trazer os exemplos para o Brasil também, que quem nasceu na década de 70 por lá, por exemplo, viu a Bolsa de Valores subir pelos próximos 30 anos e tem uma relação muito mais prazerosa, tanto com o dinheiro com a renda variável também. Já quem nasceu 20 anos antes, nos anos 50, após Guerra Mundial, vê a relação com a Bolsa uma desgraceira só, é muito mais conservador. E trazendo para o nosso exemplo agora, os nossos pais, tios, avós são muito mais receosos com o mercado financeiro porque eles vieram de uma época de hiperinflação, de confisco, de uma quebradeira gigante de bancos, então eles têm na pele o suitability, na verdade, que é basicamente aquele perfil de investidor, e quase todos eles dão muito conservador, porque eles já sofreram na pele. Agora, os novinhos que nasceram agora, um tempinho antes, até nos anos 2000, viram um boom gigantesco das criptomoedas, por exemplo, recentemente, e são muito mais arrojados, tanto porque tem uma relação mais tranquila com o dinheiro, já que os nossos pais, avós, normalmente sofreram muito mais do que a gente para ganhar alto tuzinho, então a gente tem uma relação muito mais tranquila, né? Não tão temerosa assim, só que tem esse perfil muito mais arrojado também, justamente por conta das experiências que a gente já viveu. E por isso que a gente sempre brinca no Brasil sobre o tiozão no terreno, porque foi aquele cara que ganhou muito dinheiro investindo na terra, comprou e deixou lá e esqueceu, e hoje o terreno vale milhões de reais. E aí ele fala, né, que cada um tem sua relação com o dinheiro, isso é bem óbvio, então essa relação é única e cabe a você ir melhorando também a sua relação com o dinheiro, o seu conhecimento no mercado financeiro, por exemplo. E ele fala também de um componente que ninguém quase acredita, Tanakão, que é a sorte. Tem muita sorte em relação ao dinheiro, isso porque esse Bill Gates aqui da escola, ele só virou esse Bill Gates aqui trilionário. Por que, Tanakão? Porque ele conta essa história aqui que lá atrás na escola do Bill Gates, lá em Seattle, um professor de matemática convenceu todas as mães que o bazar realizado de brechó todo ano, o dinheiro ao invés de fazer qualquer outra coisa, seria destinado exclusivamente para a compra de um computador, Tanakão. Você compra dessa bagaça aqui, ó, que nenhum lugar do universo quase tinha. Ele até cita dados da época, né, que tinham 300 milhões de pessoas, só que só 30 milhões na época escolar, por exemplo, e só 300 delas estudavam na escola do Bill Gates. E os únicos 2 que aprofundaram diretamente nisso foram tanto o Bill Gates como Paul Allen. E tinha mais um figurante nessa história, que era inclusive mais genial que o Bill Gates, segundo o próprio Bill Gates. Do mesmo jeito que a sorte pode ser boa, ela também pode ser má. Porque esse outro maluco, esse brotherzinho deles, ele era escalador para fazer um montanhismo safado e aí acabou morrendo também aos 14 anos de idade. Então, do mesmo jeito que ele usou essa estatística para falar que o Bill Gates deu muita sorte por estar na escola certa, na época certa, e obviamente também ser o gênio que é, ele cita esse outro caso, uma pessoa genial também, que acabou morrendo muito cedo e, sei lá, só 14 pessoas no mundo morrem de montanhismo por ano. Então, o negócio é absurdo como esse fator aqui, ó, fator sorte, pode ser crucial na sua vida, tanto na sua vida quanto na sua vida financeira também. A lição também que ele fala no livro é saber dizer basta, né? Saber o seu ponto final, o ponto de chegada, a linha de chegada na sua vida, porque senão você fica pulando de promoção em promoção, não é feliz aqui, não é feliz ali, vive só aquela vida infeliz e vai sendo engolido pela roda dos ratos, né? Então, por exemplo, para muita gente, de repente a vida é mais simples, né? Uma plantinha aqui velha, tá vendo? Que tem aqui, ficar de boa, cuidar mais da sua saúde, por exemplo, entre outras coisas. O Murilo Gun até fala que tem que ter a desaceleração, né? Tipo, você tem a corrida maluca pela vida, depois tem que também desacelerar, e ele fala também que tem que ter a reserva máxima, por exemplo, que é
você determinar, falar, ó, se eu cheguei até tanto, eu vou parar. Tudo que você tiver, você investe, você doa, porque assim a vida fica muito mais fácil, muito mais leve, inclusive. E é isso que ele fala. Então, se você pode botar aí 5 milhões de reais se você quiser, depois você não pode passar. É reserva máxima. Mas, obviamente, cada um tem seu objetivo, por isso é importante botar no papel e estipular todas as suas metas de vida, porque às vezes é só ter uma hortinha topzera assim. Outra coisa que ele não poderia deixar de estar no vídeo é a famosa magia dos juros compostos. E aí ele cita o maior investidor do mundo como o maior exemplo dos juros compostos. Afinal de contas, ele começou a investir com 10 anos de idade. Só que a maior parte da fortuna do Warren Buffett veio depois de 59 anos investidos, ou seja, 69 anos de idade. E já há muito tempo ele é o maior investidor do mundo porque colhe o fator tempo ao seu favor. E hoje, aos 94 anos de idade, o velho Buffett ainda continua sendo sinônimo de sucesso nos investimentos e também o que, Brasil? Dessa exponencialidade dos juros compostos. E uma coisa que o Morgan Housel frisa bastante também é a parte de poupar, a poupança de fato, a nossa poupança, né? O fato de poupar. Ele até cria uma fórmula para isso, que é poupança é igual renda menos o nosso ego. E aí ele fala que precisa se poupar muito para você ir acumulando mais ao longo do tempo. E obviamente que isso é verdade, mas eu concordo parcialmente com isso. Eu acho que é muito importante, quando você é jovenzinho, principalmente, procurar fontes alternativas de renda para que você consiga poupar também, obviamente, mas consiga ganhar mais. Porque quanto mais você ganha, mais você consegue poupar. E, obviamente, esses exemplos que ele tem que falar no livro é justamente por conta desse consumo nosso desenfreado, que tem que ter sempre o próximo iPhone, o próximo AirPod que não mudou nada, mas você tem que gastar os seus 4 mil reais novamente, o seu Apple Watch, o seu Garmin, o seu tênis On que está na moda agora. Então, todos esses consumos desnecessários fazem com que, obviamente, a carga da nossa vida fique muito mais pesada e isso dificulta bastante o processo de você conseguir poupar, que é o que o pai do Chris prega, que se você não gastar, o desconto é maior. No livro também ele tem momentos abre o olho, nesse caso a lição é reta e direta, é papo reto, certeiro, Tanakão, porque ele fala o seguinte, que é muito mais importante você evitar os erros, porque você vai errar ao longo do tempo, não tem jeito, mas tentar evitar o máximo possível, porque é muito mais importante você evitar um erro grande do que você acertar uma única vez, aquele rom. E aí, obviamente, ele cita o market time, traz exemplos de Joãozinho e Maria, por exemplo. Mariazinha vai lá e começa a investir todo santo mês bonitinho, porque ela não consegue adivinhar o futuro do mercado, ela não fica preocupada de adivinhar para onde a taxa de juros vai, quem vai ser o próximo presidente, ela só foca no aporte, que de fato é a única coisa que a gente pode controlar. Já o Joãozinho não, o Joãozinho é um malucão dos gráficos, de ficar olhando todas as tendências macro e vai lá e coloca a buta a grana quando ele acha que o mundo vai na direção que ele quer. E aí acontece, ele perde. Só que é muito importante, você grave essa tabela que eu vou mostrar para vocês agora, porque é importante você não perder dinheiro na Bolsa de Valores, por exemplo, que é o que o Warren Buffett fala. Porque olha a diferença que faz na hora da queda e na hora de uma alta. Se as suas ações, por exemplo, caíram 50%, você precisa de 100% só para retomar ao patamar inicial. E por isso que essa tabela aqui mostra que é extremamente importante você conseguir evitar esses erros, essas perdas gigantescas, porque a subida, vocês estão ligados, que é muito mais difícil do que a descida. Dentro desse livro aqui, ele fala muito sobre o que o dinheiro pode comprar, né? O que principal é a liberdade de fato. Por que, Tanakão? Porque lá nos Estados Unidos tem muitos estudos que mostram que depois de certo determinado patamar de ganho financeiro anual, não importa muita coisa. No fim do dia, você acaba comprando as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, que tem muito dinheiro. Obviamente no frigir dos ovos faz um pouquinho de diferença, mas não faz tanto assim. O cara bilionário não vai frequentar o mesmo lugar do cara milionário, mas aí depende muito do que você sente, do seu coraçãozinho, obviamente, para saber o que tá bom para você, né? Então ele cita que nos Estados Unidos são 75 mil dólares, no Brasil uns 360 mil, será anual, tá bom? Não sei, depende muito, mas acho que entre 240 a 360 seria um valor muito justo para todo mundo ganhar, que aí eu acho que o dinheiro de fato
não faria tanta diferença assim, porque todo mundo ia ter liberdade para fazer a coisa que quisesse, inclusive ficar aqui sentado trabalhando na beira da piscina, aqui no meu condomínio de grama sintética na piscina. Uma coisa que ele fala muito também é sobre ganhar dinheiro versus manter o que você tem, porque são etapas diferentes da vida. Primeiro a gente se lasca, a gente tem que se arriscar, se jogar para ganhar mais dinheiro. Depois, obviamente, precisa ter cautela, colocar na mão para poder ficar mais tranquilo e perene, obviamente, né? Então, eu sempre cito isso aí, que os investimentos são olhados em janelas diferentes, né? Então, por exemplo, quem investiu em cripto quando estava zero dólares e agora depois se disparou, estava inteligente. Depois quem investiu aos 50 e poucos e derreteu, você era um mongongo e agora virou gênio de novo, porque a criptomoeda, os bitcoins, altcoins subiram muito. E isso lá na frente pode ser nada, né? Porque vai que cai de novo, aí você fica um mongongo de novo. Então é sempre essa história. Por isso que é importante você saber qual etapa da vida que você tem e quais tipos de investimento também casam, na verdade, com o seu tempo de vida. Normalmente quem é mais velho é mais conservador e quem é novinho é mais arrojado. Não é uma regra, né? Obviamente, tem o velho Barça aí, perenidade pura, obviamente, mas porque ele acumulou muito capital. Mas tem toda essa diferença que você tem que levar em consideração também. Sobre o paradoxo do carro topzera que todo mundo acha que precisa ter, mas que no fim do dia todo mundo tá olhando só o carro. Na verdade, ninguém olha pro maluco que tá dentro. Então, tem sempre esse paradoxo, né? Que as pessoas só importam com o bem e não com a pessoa que tá o bem. Então, a gente sempre entra nesse limbo maluco entre ficar ostentando, gastar o que não tem para comprar um carrão, sendo que tem que respeitar as etapas da vida, né? Então até o Tim Ferriss fala que ele e o maluco dele, em outro livro, que é o livro que mudou minha vida basicamente, trabalho 4 horas por semana, que ele e um brother dele sempre utilizavam essa metáfora do carrão. Que ele sempre viu um velho, gordo, careca com um carrão, porque trabalhou a vida toda para conseguir aquele carrão. E eles não queriam ter o carrão só quando chegasse na velhice, tá? Então eles tiraram mini férias e tinham pequenos prazeres também durante a jornada, que é sempre mais importante, de repente, do que só o fim da jornada. E no final do dia é sobre viver para você, fazer o que você gosta, muito mais do que só impressionar as pessoas, que é o que a maioria faz. E uma das lições mais óbvias, mas que muita gente sofre e deve sofrer ainda, infelizmente, é não ter a reserva de emergência, porque nesse livro aqui sobre psicologia financeira, a gente sempre acha que vai ter dinheiro sempre, que a gente vai ter sempre saúde, mas vem uma Covid, por exemplo, que atacou o mundo todo e todo mundo percebe a necessidade de ter tido uma reserva, porque aí, além de você ficar mais tranquilo, ter mais segurança para viver sua vida, você acaba não cometendo cagadas financeiras, porque aí, de repente, você tem que vender alguma coisa, casa, carro, em momentos zoadaços, como crises, por exemplo, porque aí você vende muito abaixo do valor, só pelo fato de você não ter se programado antecipadamente para essa possível crise, que se Deus quiser não vem, mas infelizmente a gente sabe que ela está batendo na nossa porta o tempo todo, então é extremamente importante você ter uma reserva de emergência. Aqui no Brasil se fala muito de 12 meses para quem não é CLT e é 12 meses do seu custo fixo, né? E se você puder também colocar uma gordurinha para ter pequenos prazeres ao longo das crises também, é bastante interessante. E 6 meses para quem é CLT. Uma outra coisa crucial de você conseguir manter o seu dinheiro é você não ter custos pesados. Fazer aqui, ó, a parcelinha, cartão ilimitado de ferro, tá na cama, matar um ser humano, isso aqui, ó, Ultra Blue, mas de fato o importante é você não carregar custos muito pesados. Aqui no Brasil, principalmente por causa desse menino aqui, o cartão de crédito, a gente carrega muitas vezes várias parcelinhas, aí de repente, se você não se planejar, esse custo acaba ficando muito pesado e você não dá conta de carregar. Além disso, dívidas caríssimas, como um carro que de repente você não consegue pagar, ultra, né? Porque às vezes a gente tem que fazer ali um financiamentozinho, uma casa também, que você nunca na vida vai conseguir pagar. Então, todos esses custos que se tornam muito pesados vão te atrapalhar, mas muito ao longo da sua vida. E por isso que é importante esse planejamento financeiro, né? Muita gente tem essa teoria, provavelmente vai estar comentando aqui agora. Eu aqui não sei nem se eu vou viver depois, mas a grande questão é, e se você viver?
aí que você está lascado, você está ligado que se você não fizer uma desgracinha, a probabilidade é que você viva. Então tem que se planejar assim. Planeja antes para que esses custos elevados não façam tanto parte assim da sua vida e você consiga ter uma vida mais leve e mantendo uma liquidez grande na sua conta. Ele fala também que essa parte de investimentos, dinheiro, não é só sobre o lado racional. Precisa ter o emocional também, né? Já que, por exemplo, uma casa, quase todo mundo deve saber que não compensa financeiramente, principalmente aqui no Brasil, onde a taxa de juros é extremamente alta. Mas ter uma casa própria é o sonho de muita gente e o que traz segurança também, principalmente para o emocional. Então, mesmo que não seja lógico, na verdade, você comprar uma casa, sendo que se você deixar tesouro direto qualquer vai render muito mais que um possível aluguel, por exemplo, isso se trata do emocional. Então é muito mais sobre ser razoável e não sobre sempre ganhar mais dinheiro, mais tudo e tudo mais. Tanaka, me conta que vocês gostaram das 12 lições, vocês já leram? Me conta aqui alguma lição que eu esqueci que é importante para a comunidade tanaquense. Aprenda, pense e ganhe dinheiro. Tchau!